Bem-vindos, a saga Guiada está prestes a terminar, e todos esperam a aparição dos piratas do Barba Negra. Mas e se eu disser que eles já conseguiram o que queriam? Mas nós não notamos. No capítulo 1079, vimos o navio do Barba Negra navegando em direção a Guiada. Metade dos piratas do Barba Negra estava na ilha Shinosu, e a outra metade estava lutando contra os piratas do Coração. Os dois membros desaparecidos eram Lefa e Katarina Devon. Ambos são habilidosos em infiltração. Katarina, com seu poder, pode se transformar em clones de pessoas. Como o Monemani no Midbone Clay, as habilidades de Lefa são desconhecidas, mas ele é habilidoso. Quando ele viajou para Marijo, ele facilmente contornou todas as defesas de segurança da Terra Sagrada do governo mundial. Mais tarde, em Impel Down, Lefa se infiltrou na sala de controle para hipnotizar os marines presentes sem ser notado. Mas será que existem apenas dois membros dos Piratas do Barba Negra? Para responder a essa pergunta, devemos observar Robin. Curiosamente, a última vez que vimos Robin sem ferimentos foi no capítulo 1078, um capítulo antes da chegada dos piratas do Barba Negra. Neste capítulo, Atlas revelou que existe um laboratório que era usado e agora está lacrado. Robin decidiu verificar esse lugar e pediu a Atlas para liderar o caminho. Depois disso, vimos esses três personagens no capítulo 1090. Robin estava gravemente ferida enquanto Chopper e Atlas haviam ido embora. É estranho. O que tinha naquela sala? Quando Robin se machucou e por que só ela? Também não estamos falando apenas de danos aleatórios. Cada chapéu de palha lutou contra os Serafins e o CP0. E eles nem sequer tinham arranhões no capítulo 1090. Enquanto Robin mal estava viva, mesmo após 16 capítulos, ela está dormindo. Os chapéus de palha precisam de tal recuperação após grandes sagas, onde sofrem não apenas dor física, mas também emocional. Por exemplo, Zoro depois de Thriller Bark, ou Luffy depois de Marineford. Robin normalmente suporta ser ferida ou machucada. Em Alabasta, depois que Crocodile a perfurou, ela ainda conseguia falar sobre história, ou quando Black Maria estava socando o rosto dela, ela ainda estava de pé e usou a transformação de demônio. E mesmo assim, ela não estava tão ferida. Agora, os Strods estão lutando contra um almirante em um dos Gorosei. Qualquer um pode morrer a qualquer momento, e Robin está apenas dormindo. Além disso, entre os Strods, Robin teve a infância mais perigosa. Ela já tinha uma recompensa de 79 milhões, quando tinha apenas 8 anos. É provável que ela tenha tido muitas noites sem dormir e ela sempre espera que alguém a ataque, mas agora, enquanto os Strods estão no maior perigo que já estiveram, ela está apenas dormindo. No início, pensei que pudesse ser um truque de Katarina Devon. É previsível que o principal alvo dos piratas do Barba Negra seja Robin. Ela é o único personagem conhecido que pode ler ponêglifos, até mesmo o governo mundial a teme agora, já que ela tem uma recompensa de 930 milhões de berris. E claramente não por sua força. Em Zal, também foi meio que sugerido que Robin estaria em perigo, como Nekomamushi disse. Quando chegar a hora, grandes jogadores de todo o mundo estarão atrás de Robin, e acho que isso é apenas o começo. Não acho que seja mais Katarina Devon, porque em todos os painéis em que vimos Robin falando, ela estava sozinha. Tenho certeza de que Robin está nesse estado por causa de Lefa e Pudding. Na página de capa do capítulo 1064, vimos que Aokiji e Alger conseguiram sequestrar Pudding. Existem apenas duas razões pelas quais Blackbeard pode precisar de Pudding. A primeira razão é que ela é atualmente o único membro conhecido da tribo de Três Olhos. A segunda razão é o Devil Fruit de Pudding. Os Três Olhos possuem o potencial de alcançar um verdadeiro despertar com seu terceiro olho, que supostamente vem com a habilidade de ouvir a voz de todas as coisas, dando assim a Pudding o potencial de poder ler e decifrar os poligrafos. Segundo Pudding, enquanto híbridos como ela mantêm um terceiro olho, pode não ser possível para meio-sangues alcançar esse despertar. Mesmo Big Mom desistiu dela, então não acho que o Barba Negra tenha a sequestrado por esse motivo. Acredito que os piratas do Barba Negra precisam de Pudding por causa de seu Devil Fruit. Pudding comeu o Memo no Me. Um Devil Fruit do tipo Paramisha que permite manipular memórias. Ela pode cortar quadros para remover memórias específicas da mente de uma pessoa. Ela então pode colar novos quadros para adicionar novas memórias, que podem ocupar o lugar das memórias removidas. O Devil Fruit de Pudding é muito bem pensado. Por exemplo, até os principais comandantes dos piratas da Big Mom têm Devil Fruits medianos, e a maioria delas se encaixa no tema da tripulação da Big Mom. Perospero pode criar e controlar doces. Cracker pode criar e manipular biscoitos. Smoothie pode drenar líquidos de coisas vivas e não vivas. E Setakuri pode controlar e transformar seu corpo em mochi. Mas o Devil Fruit de Pudding é diferente, nem mesmo se encaixa nesse tema,
e a ideia de que todos os humanos têm um papel ou filme em suas mentes que se assemelha a memórias não é apenas uma ideia aleatória que você tem enquanto está tomando café da manhã. Oda pensou sobre isso, e o fato de Pudding ainda ser relevante para a história confirma isso. Minha ideia é que Luffy e Katarina Devon trouxeram Pudding para Egghead e usaram seus poderes em Robin, e vou explicar por quê. No capítulo 1078, Robin, Chopper e Atlas entraram em um laboratório secreto. Robin não tinha ferimentos naquela época. 12 capítulos depois, Robin estava enfaixada, não sabemos o que aconteceu, e Chopper e Atlas também estão em silêncio, e agora Robin está dormindo, e parece que ela nem se importa com o que está acontecendo em Egghead. Acredito que Luffy hipnotizou Chopper e Atlas, provavelmente não funcionou em Robin, então ela teve que lutar e recebeu todos esses ferimentos de Luffy e Katarina Devon. Então, Pudding usou seus poderes de Devil Fruit em Robin para obter todas as memórias sobre a linguagem antiga em Pavnaglyph. Ela também cortou todas as memórias sobre a interação deles com os piratas do Barba Negra. É por isso que Chopper e Robin não se lembram de nada, mas porque Robin está em um estado tão descuidado. Aqui vem a parte interessante. Pudding pode estimular as memórias antigas das pessoas, distraindo-as da situação atual. Claro, não sabemos em quais memórias Robin está focada agora, mas ela claramente não consegue perceber o que está acontecendo em Egghead, porque os piratas do Barba Negra não sequestraram simplesmente Robin. Porque haveria alguns problemas com isso. Barba Negra é um dos personagens mais inteligentes de One Piece, e seus planos sempre funcionam. Ele não faria nada que tivesse chance de falhar. Depois de ser sequestrada, Robin poderia simplesmente escapar, mentir para eles ou escolher não dizer uma palavra. Além disso, Luffy estava pronto para lutar contra o governo mundial por Robin. E não acho que Barba Negra queira Luffy como seu inimigo direto por agora. E não é apenas sobre os chapéus de palha. Ele sabe que Shanks, Hyleg ou até mesmo Dragon podem aparecer para ajudar Luffy. Escapar de Egghead teria sido mais difícil também, mas desta forma eles podem desaparecer sem que ninguém os perceba. Além disso, eles obterão as memórias da linguagem original e as memórias de todos os Pavnaglyphs que Robin já viu. No pior cenário, eles poderiam apagar todas as suas memórias sobre Pavnaglyph, o que poderia representar um grande problema para os chapéus de palha. Então, uma luta entre Barba Negra e Luffy seria inevitável. Também quero desmentir uma teoria de que Barba Negra sequestrou Pudding para ver as memórias de Garp. Primeiro, Barba Negra não esperava que Garp chegasse a Shinozu, caso contrário ele não deixaria apenas metade de sua tripulação e um ex-almirante para lidar com o herói dos marines. Pudding não será capaz de ver as memórias de Garp. No capítulo 1063, Law revelou que os poderes de Devil Forge podem ser contrariados usando uma quantidade significativa de Ashi, e Garp é um dos usuários mais fortes de Ashi. Ele seria capaz de resistir aos poderes do Devil Forge de Pudding. Por outro lado, Robin não tem Ashi nenhum. Agora, quero discutir Luffy e seu possível plano de trair Barba Negra. No capítulo 1079, foi revelado que os piratas de cabelos vermelhos estão rastreando os movimentos de Barba Negra. Tenho certeza que seu próximo objetivo é encontrar o Barba Negra. Oda até deu a entender que esses dois personagens finalmente lutarão entre si em 2024, e acredito que ele quis dizer Shanks e Barba Negra, depois que Luffy, Law e Kid se separaram. Eles foram para 3 ilhas diferentes. Quando os piratas do Barba Negra lutaram contra os piratas do Coração, Barba Negra disse que escolheu essa ilha por acaso. Isso implica que Egghead e a ilha onde os outros piratas do Barba Negra lutaram contra Law não estão muito longe um do outro. O fato de Brog e Dory terem conseguido ir de Elbow para Egghead tão rápido confirma isso também. A distância entre Elbow e Barba Negra é realmente curta agora. Então tenho certeza que a luta Barba Negra vs Shanks acontecerá muito em breve. Como mencionei, Shanks sabia que Barba Negra deixou a ilha de Ashinozu, mas como, no início, pensei sobre o Viva Card secreto, mas um Viva Card mostra a localização exata da pessoa. No entanto, Shanks esperava que Barba Negra aparecesse em Wano, não em outra ilha. Talvez haja um traidor nos piratas do Barba Negra, até onde Shanks tinha apenas informações sobre Barba Negra deixando a ilha. Provavelmente o traidor não é de um grupo que seguiu Barba Negra. Jesus Burgess, Roger e Doc que são excluídos. Poderia ser Luffy? Luffy é provavelmente muito mais forte do que as pessoas percebem. Luffy conseguiu se infiltrar no Pangea Castle, provavelmente o lugar mais seguro do mundo de One Piece, enquanto também conseguia entrar em uma sala não detectada com o almirante da frota Sengoku e os 3 Shichibukais, Miyaukin, Dom Flamingo, Kuma, e todos têm o Haki de observação, com alguns deles podendo até ver o futuro. Luffy pode ter sido quem encontrou Barba Negra e o transformou no Yonko que ele é hoje.
similarmente ao que Trevor fez com Dom Flamingo ou que Struzan fez com Big Mom. Lefé também é o chefe de equipe dos Piratas do Barba Negra e é visto garantindo que os companheiros de tripulação respeitem Barba Negra. Um exemplo disso seria quando ele ameaçou matar Pizarro quando ele sugeriu que queria ser líder dos Piratas do Barba Negra. E outro exemplo foi quando ele corrigiu Jesus Burgess quando ele esqueceu de se referir a Barba Negra como Comandante Teash. Também, ele foi quem ofereceu a Teash a fruta do diabo de Aokiji. Surpreendentemente, ele sabe muito sobre o mundo de One Piece, enquanto Katarina Devil e Eustace Kid só tinham ouvido falar do homem com a cicatriz de queimadura. Lefé sabia mais detalhes. Ele disse aos Piratas do Barba Negra que a lenda oculta tem um navio negro e cria redemoinhos. No geral, Lefé tem diferenças dos demais Piratas do Barba Negra. Começa pela maneira como ele é apresentado. Enquanto outros membros foram introduzidos juntos, Lefé teve uma das entradas mais incríveis em One Piece. Além disso, ele tinha asas mesmo antes do time skip, indicando que ele já era usuário de uma fruta do diabo. Seus companheiros de tripulação não tinham frutas do diabo na época, mas surpreendentemente, mesmo agora, ele é o único pirata da Barba Negra cuja fruta do diabo ainda não foi revelada. Se essas dicas forem verdadeiras e Lefé planejar trair Barba Negra, então este é o momento perfeito. Tenho certeza de que ele pode facilmente derrotar Katarina Devil. Não há piratas do Barba Negra exceto ela. Lefé escapará com as memórias de Robin, então ele já terá 3 Pavnaglyphs, e ele claramente sabe muito sobre o homem com a cicatriz de queimadura. Enquanto Shanks e Barba Negra lutam, ele tentará conseguir o 4º Pavnaglyph da estrada. Talvez Shanks quisesse falar sobre Lefé com o governo mundial. Ideias de que Shanks queria falar sobre Luffy e Barba Negra são muito óbvias. É um dos momentos mais importantes do tempo de tela de Shanks, então Oda não faria isso. Por outro lado, Lefé se tornando um personagem tão importante seria uma grande reviravolta na trama. Essa teoria pode ser um pouco forçada, mas eu só queria mostrar todas essas dicas em torno de Lefé. Agora, vamos esquecer a teoria da traição de Lefé e falar sobre coisas canônicas. Barba Negra é um mestre da mente e é mais conhecido por seus planos de longo prazo, tendo mentido e enganado várias organizações para alcançar o topo do mundo dos piratas. Como exemplo, Teash, quando criança, se juntou aos Piratas do Barba Branca para encontrar a fruta do diabo Yomi Yomi, matando um companheiro de tripulação a sangue frio apesar de ter passado 2 décadas a bordo do navio. Mais tarde, ele enganou os Marines se juntando aos 7 Shichibukai por ser o único motivo de ganhar acesso a Impel Down para encontrar novos, poderosos companheiros de tripulação. Mais tarde, ele obteve a fruta do diabo Overpowered de Barba Branca, tornou-se um Yonko, derrotou os Piratas do Barba Branca, sequestrou Kobe e Pudding, derrotou Loi Mais. Seus planos nunca falham. Chegamos à saga final e tudo está acontecendo ainda mais rapidamente do que antes. Todos estão se preparando para a guerra final, e os candidatos potenciais para o One Piece estão começando a aparecer. Um deles é Barba Negra, é claro, e todas essas preparações devem levar a algo. Nos últimos capítulos, ele sequestrou algumas pessoas, e mesmo agora elas estão separadas para completar suas missões, então eu acredito que obter as memórias de Robin é o passo final do plano de Teash. Como você pode ver, Barba Negra está ficando cada vez mais poderoso, então os Chapéus de Palha precisam de um grande poder também. Obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, ativar nossas notificações para mais vídeos como esse. Até a próxima, fui!